Bem-vindos de volta à Arena Fintech, meu nome é Bruno Diniz e agora, pessoal, a gente vai falar de um tema que a gente já falou no primeiro dia, que foi sobre o Web 3.0, dessa vez com os elementos de transformação que essa nova revolução do mercado financeiro vai trazer para nossas vidas e para a sociedade. Então a gente vai entender aqui os elementos e também como eles se conectam para que a gente tenha transformação. Quem vai apresentar é o Denis Nakazawa. O Denis, ele é da Accenture, ele tem 25 anos de experiência em consultoria e vem realizando trabalho de mercado de capitais na América Latina. Denis, por favor, o palco é teu. Obrigado. Pessoal, deixa eu começar essa apresentação contando um caso pessoal que aconteceu comigo na semana passada e que eu acho que tem a ver com o tema Web3. Eu estava dando um podcast ao vivo lá para o Fork Podcast, né? Aí foi tudo bem, estava no estúdio, voltei para casa, né? E aí, quando eu cheguei em casa, o caos estava instaurado, né? A minha filhinha de 3 anos, ela foi me assistir ali no podcast e quando ela viu o papai dela na TV, na tela, ela começou a chorar desesperadamente, tá? Aí a gente foi tentar entender o que aconteceu. Cara, ela tem 3 aninhos de idade, então toda a vida dela, ela estava acostumada a ver o papai sentado na cadeira, fazendo call com pessoas que estavam na tela do laptop. Esse era o dia a dia dela. Quando, de repente, um belo dia, o pai dela não estava lá e estava dentro da tela, aquilo foi demais. Ela bugou e não soube como reagir, né? Então, eu faço essa brincadeira porque eu acho que é um pouco de Web3, né? Quando a gente tenta pensar em Web3 e olhar os impactos, comparando com o Web 2, que é o nosso momento atual, dá um bug, né? Porque o Web 3 é uma coisa completamente diferente. A origem é diferente, a infraestrutura é diferente, os stakeholders são diferentes, o modelo de negócio é completamente diferente. Então, não dá para comparar o Web 1, Web 2, né? Usar isso como base, que é a nossa vida de todos aqui, e pensar que vai conseguir entender o Web3. Então, o objetivo de hoje é tentar explorar junto com vocês quais são os desdobramentos de Web3 e, principalmente, como afeta a nossa vida, tá? Eu imagino que se eu fizesse uma pesquisa aqui com todo mundo, provavelmente quase todo mundo já vai saber o que é Web3, quais são os conceitos. Então, não vou tentar conceituar. Eu só queria fazer uma análise aqui em 3 aspectos, tá? Primeiro, estrutura. A Web 1, quando eu comecei, eu entrei na engenharia de computação em 93. Aquilo era muito descentralizado e até fragmentado. Para você entender quais eram os sites, você tinha que perguntar, você tinha que ler, você tinha que ver revistas e tal. Assim que funcionava a Web 1. 10 anos depois, as corporações chegaram e tomaram esse lugar. Então, por exemplo, o Google, na minha época, era um motor de busca dentro do Yahoo. Não sei se todos sabiam. De repente, virou o Google, que é muito mais do que busca, né? Mas temos aqui Facebook, temos Amazon, uma série. Então, essas corporações, elas monopolizaram o tráfego de informação e os dados. Quando a gente pensa em Web3, é uma outra realidade. A gente está falando de DAOs, tá? O que são DAOs? DAOs não são startups, não são empresas, são comunidades onde a decisão é tomada com base em voto, em base em token, né? É quase democrático, né? É descentralizado como foi Web 1. Tá? Outro aspecto para a gente pensar é a base de tudo. Qual que é a base de tudo da Web 1? A informação, ela fluía livremente. Tá? Essa era a base de Web 1. As corporações viram que a informação era importante, a partir dela você conseguia prever comportamentos e influenciar compra e venda de produtos, né? Então, acabou virando uma Internet of Marketing, né? O pessoal brinca que se você não está comprando um produto, você é o produto. Isso é verdade. Quando a gente fala de Web3, já é outra coisa. A gente está falando de valores, a gente está falando de dinheiro, está falando de cacau. E dinheiro não é igual a informação. Informação, né? Dinheiro, se você dividir, multiplicar e fluir livremente, aquilo vira um caos, né? Se eu tenho R$100 e passo R$100 para você, e fico com R$100,
não funciona para dinheiro, né? Isso é possível através de uma tecnologia blockchain que deixa tudo registrado uma única vez, tá? Então esse é um segundo aspecto. O último aspecto são as sensações, né? Na minha época, quando eu estava lá na engenharia de computação, a tela ela ficava a 2, 3 palmos de distância, era uma tela verde, tá? Bom, 10 anos depois, essa tela ela foi para o meu corpo, né? Ela está aqui no meu bolso, ou ela está aqui no meu pulso, né? E com o meu dedinho eu fico lá fazendo swipe. Então a tela colou no seu corpo. Na Web3, o que vai acontecer com a tela vai grudar na sua cara. A sensação de uma tela grudada na sua cara é que você está mergulhando dentro da tela, né? Então, lá atrás era 2, 3 palmos, de repente colou no teu corpo e de repente você mergulhou na tela. Isso é um pouco as diferenças. Então isso é um conceito que a gente está chamando de Web3, tá? Mas como eu falei, a origem de Web3 é outra. Não tem nada a ver com Web 1, Web 2. A origem de Web3 veio do mundo cripto, tá? Então começou lá com o Bitcoin, etc., que acho que todo mundo já conhece, é bem familiarizado, mas eu queria dar destaque a um outro tema, a Ethereum. O surgimento da Ethereum, que realmente foi o passo, digamos assim, mais importante, porque é uma plataforma que usou a mesma tecnologia do Bitcoin, mas em vez de ser apenas Bitcoin, é qualquer coisa. É outras moedas, é empréstimo, é seguro, é gamificação. A partir daí, uma série de coisas aconteceram, quase como uma revolução silenciosa, tá? Então surgiram uma série de outras moedas cripto, hoje deve ter em torno de 10 mil, surgiram as stablecoins, como se fosse uma resposta à volatilidade do preço das criptomoedas. Surgiram também as CBDCs, que são as stablecoins dos bancos centrais. Isso aqui é uma resposta dos reguladores em relação à perda, ao risco de perda do controle da política monetária. Então, se você tirar uma foto hoje, mais de 90% dos bancos centrais já tem alguma iniciativa de CBDC acontecendo. E tudo isso está se desdobrando em algumas coisas, que é onde eu queria focar essa conversa, tá? Então, são coisas que estão acontecendo em paralelo, com maior ou menor nível de evolução. Primeiro, é o DeFi. DeFi são finanças descentralizadas, que é basicamente você pegar essas tecnologias e dentro de um mundo cripto, dentro de um universo ali fechado, você fazer tudo o que uma indústria financeira faz. Empréstimo, transação, pagamento, tudo. Tá? Eu vou abordar isso com mais detalhe nos próximos slides. O segundo desdobramento é a tokenização. Aqui, você está saindo desse universo financeiro, dentro do mundo cripto, e está indo para o mundo nosso, certo? Para o mundo ou seja de produtos financeiros, ou seja de produtos reais. É como se fosse a ponte do mundo cripto para o mundo físico nosso aqui. Tá? E você vai ver que tem vários desdobramentos, eu vou entrar um pouco mais em detalhe. Finalmente, a metaeconomia. A metaeconomia é como se você juntasse tudo isso e colocasse uma imersão, um outro tipo de experiência. É meio que com a tela grudada na sua cara. Tá? Então, isso é um pouco. Antes de eu entrar no detalhe, né, de cada um desses desdobramentos, eu queria dar destaque aqui à importância, à relevância desse assunto. O pessoal fala do inverno cripto. É verdade. Perdeu 2/3 do valor nos últimos 3, 4 meses. Mas, mesmo assim, a soma de todas as moedas criptos até hoje, né, se eu tirar uma foto agora, está dando mais de $1 trilhão. Isso aqui é mais, ou é próximo do que o Brasil produziu o ano passado inteiro. Tá? E estamos falando de 300 milhões de pessoas que operam isso no mundo inteiro. Em particular, o Brasil, ele tem uma adesão maior do que essa média mundial. Tá? Então, estamos falando aqui de 10 milhões. Não sei se vocês sabiam, mas tem mais gente operando em cripto hoje, brasileiro, do que operando ações. Tá? Para vocês entenderem a importância, e mesmo com o inverno cripto, né, ainda se mantém como algo muito relevante. Então, dada essa relevância, como é que isso está se desdobrando? Qual que é o status quo? Vamos falar de DeFi, que são as finanças descentralizadas. Para você entender finanças descentralizadas, remete um pouco ao princípio lá da humanidade. Né? Quando a gente parou de fazer escambo, né, e começou a ter que fazer transação de produtos e serviços em escala, surgiu a necessidade de um agente intermediário. Por quê? Porque quando você trabalha em escala, parte e contraparte não necessariamente se conhece ou se confia. Então você precisa de um terceiro que vai garantir aquela transação, um agente de confiança, um agente de fidúcia.
esse agente se evoluiu ao longo do tempo e se transformou na nossa indústria financeira. Quando você olha para finanças descentralizadas, o conceito é que esse agente intermediário ele não existe mais. O papel dele é realizado por um protocolo. Protocolo, que é um programa de computador imutável, que vai fazer exatamente o que foi acordado. Portanto, toda aquela confiança que você depositava num terceiro, agora você vai depositar num protocolo, que no limite a gente está falando de um programa de computador. Como é que está? Qual que é a situação disso hoje no mundo? Tá? Não se assustem com o slide, ele é um pouco denso, tá? Mas são 3 conceitos simples. O primeiro são as plataformas, tá? É como se fosse o chassi. Essa parte aqui de baixo. Tá? Aqui é onde estão as plataformas que eu comentei. Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano. É aqui que 300 milhões de pessoas, ou 10 milhões de brasileiros, injetaram 1 trilhão de dólares. É como se fosse o combustível. Tá? Sobre essas plataformas estão sendo criadas aplicações para resolver problemas de negócio, principalmente no mundo financeiro. Por isso que aqui chama finanças descentralizadas. Tem de tudo, tem de tudo. Tem desde depósitos, tem investimentos, tem pagamentos, tem seguros, tem gamificação. Quando a gente tirou essa foto, tinha mais ou menos 1.600 dApps, ou empresas, desenvolvendo aplicações. Se eu tirar a foto agora, deve ter em torno de 2.000. Tá? Isso daqui é como se fosse o Play Center da década de 90. É um parque de atrações, tá? Cada atração ali tem o seu risco, né? Como se andasse na montanha-russa ali na década de 90. Não tinha cinto, se você levantasse, você caía e morria. Tá? Aqui funciona mais ou menos similar. O terceiro e último componente é a porta de entrada. Como é que você entra nesse mundo cripto? Então aqui provavelmente estão os nomes que todo mundo reconhece. Então aqui está Mercado Bitcoin, Binance, Coinbase, MetaMask, FTX, enfim, todas essas estão aqui. O que elas estão fazendo? Eles estão pegando moeda soberana e convertendo para criptomoeda, tá? E te permitindo andar aqui nesse parque de diversões. Tá? Até um tempo atrás eu estava falando com uma jornalista e eu falei do Play Center, ela não sabia o que era o Play Center. Né? Aí ela falou que esse mundo cripto é como se fosse o mundo invertido do Stranger Things. Então acho que é um pouco isso, né? Isso é um pouco mais recente. Então o mundo cripto é um mundo invertido, onde tudo acontece, é desregulado, é como se fosse um faroeste sem xerife. Tá? Isso é o DeFi. O próximo desdobramento, e aí eu falo próximo, mas na verdade tudo está acontecendo em paralelo, tá? É a tokenização. O que é a tokenização? A tokenização é a representação digital de um ativo através de um token. Tá? O ativo pode ser qualquer coisa, pode ser um produto financeiro, pode ser um produto físico. Tá? Então, quem é dono do token, a priori, teria a posse daquele ativo. Então, se eu fizer uma tokenização de uma debenture, quem tem o token vai ser o dono da debenture. Mesma coisa vale para um imóvel. Tá? Qual que é a importância desse assunto? Por que ele é relevante? Porque quando você tem a tokenização, ela te permite fracionamento. Mas aí você fala, né, qual a importância? Cara, o fracionamento ele vai te permitir dar liquidez a coisas que hoje estão imobilizadas. Ele permite ter acesso a um conjunto de ativos ilíquidos. Tá? Essa é a grande vantagem. Então pensa assim num prédio de escritórios. Quantas transações acontecem para um prédio inteiro na vida dele? Provavelmente uma ou duas, se de repente um fundo imobiliário compra, etc. Né? Mas se você conseguir tokenizar esse prédio e fracionar e dividi-lo em 1 milhão de pedaços, cada pedacinho vai valer R$100. E aí você vai poder colocar lá, por exemplo, no varejista, nos próprios bancos, na Amazon, naquele mundo invertido, e vender e distribuir. Né? Então, você pegou aquela grana que a priori estava ali um certo escondido dentro do balanço, como um ativo imobilizado, e botou para funcionar. Mas legal, entendi, mas qual é o impacto disso? Vamos pegar o exemplo só do mercado imobiliário, real estate. A gente estimou aqui que é em torno de 330 trilhões de dólares. Isso é 3 vezes a economia mundial. Então é como se tivesse uma mina de ouro enterrada embaixo dos nossos pés,
e ninguém está usando. A tokenização vai te permitir dar acesso a isso daqui. Então imagina que você é uma empresa, você tem um galpão ou um terreno e você precisa expandir sua empresa. Em vez de você ir no mercado de capitais ou no mercado bancário, você poderia pegar esse teu galpão, tokenizar, botar ele e receber o recurso e expandir tua empresa. Entendeu? Você começa a ter acesso. Olha do lado de pessoa física. Pessoa física também tem uma mina de ouro embaixo, que as pessoas acabam tendo imóveis, propriedades, terrenos. Né? Então, se você tem uma necessidade de liquidez, você poderia pegar um pedaço daquilo, em vez de recorrer ao mercado bancário, que é o tipicamente, você poderia pegar esse teu terreno, esse teu apartamento, tokenizar uma parte dele, resolver seu problema de liquidez e recomprar aquela parte. Ou você pode recomprar um outro terreno para poder diversificar. Então, no fundo, a gente está falando que a gente poderia pegar 330 trilhões de dólares que estão escondidos em algum lugar e colocar dentro da economia. Seja para expandir as empresas, gerar novos projetos, resolver problemas de consumo. Enfim, esse é o poder da tokenização. Tá? Por isso que esse é um tema que estão todas as empresas tentando entrar. Obviamente, tem um detalhezinho aqui, porque isso aqui faz a ponte desse mundo cripto com o mundo físico. Então tem um negócio chamado regulação. Então, se você, por exemplo, pega um imóvel, quem é o dono do imóvel não é quem tem um token, é quem tem aquela escritura, aquela matrícula registrada em algum cartório. É isso que a regulação fala. Então, a escala, o boom da tokenização, ela virá acompanhada do regulador. Mas, por exemplo, tokenização chegou para ficar. Não fui eu que falei, foi o Roberto Campos. Então, o Roberto Campos ele já entendeu o poder disso daqui. Então, é por isso que isso aqui é um grande desdobramento da Web3 e o regulador está acompanhando isso com muito carinho. O último desdobramento é justamente o metaverso. Tá? Então, o metaverso, eu gosto de falar o seguinte. Eu estava vendo uma reportagem, né, uma entrevista daqueles gêmeos, né, os irmãos gêmeos que estavam investindo lá no Facebook, que deu até problema com o Zuckerberg. Né? Então, eles falaram assim, o que é o metaverso para vocês? Aí os gêmeos responderam, olha, é você pegar o mundo físico e transportar para o mundo digital. Eu falei, eu acho que não é só isso o metaverso. O metaverso é isso, é pegar esse mundo físico e jogar para o digital, sem as limitações do mundo digital, do mundo físico, e com todas essas ferramentas que eu comentei, né? Finanças descentralizadas, que vai te permitir fazer tudo ali, e a tokenização que vai permitir trazer os ativos reais para dentro do metaverso. E em cima disso, com a experiência imersiva, que não é a experiência 2D que a gente está acostumado. Então, a gente, nesse desdobramento, eu diria que a gente está apenas arranhando. Né? Mesmo empresas grandes como Microsoft ou Magic Leap, eles não estão abordando isso de uma forma tão ambiciosa. Eles estão olhando isso mais no mundo corporativo. Né? Então, a Microsoft está com o Teams e o Mesh, que é justamente você tentar escalar a interação humana dentro das empresas no universo imersivo. Eles estão investindo também na parte manufatureira, com Digital Twins, que você te permite, de uma forma mais barata, né, simular o que vai acontecer numa fábrica, num chão de fábrica com vários robôs, usando uma coisa parecida no mundo virtual. Tá? A única empresa que talvez esteja pensando isso de uma forma mais ambiciosa e mais estratégica se chamava Facebook, e agora justamente mudou o nome para Meta, e é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está falando sobre isso, porque eles decidiram investir e estão investindo pesado. Né? Estão investindo em torno de 5 bilhões de dólares. Mas lembra que, como eu comentei, o mundo de finanças descentralizadas apenas, que é um pedacinho, ali dentro já tem um trilhão de dólares. Então ainda tem uma jornada importante aqui nesse desdobramento. Tá? Eu vou concluir aqui, tá? Falando o seguinte. Então tem muita coisa acontecendo na indústria, certo? Tem desde coisas que já são realidade, como finanças descentralizadas, coisas que estão ganhando muita atração, principalmente com o regulador, e coisas que ainda estão arranhando a superfície com a meta-economia, a imersão. Então, como as empresas têm que reagir? E como é que a Accenture também está vendo esse mercado e como é que a gente está ajudando? Acho que de 3 formas, tá? E o mercado está bastante heterogêneo. Então, tem empresas que ainda estão tentando se posicionar, definir quais são os casos de uso.
né? Como é que isso se encaixa dentro da minha estratégia, dentro do meu DNA? Então essa é uma forma que é definir o modelo estratégico e o caso de uso. A segunda é qual é a arquitetura de solução. Uma vez que eu tenho minha estratégia, como é que eu vou entrar? Lembra que esse mercado não começou ontem. Ele começou lá em 2008. Estamos falando de mais de 10 anos. Então, a nossa crença é que esse vai ser um jogo de ecossistema. Então, você vai ter que trabalhar com diferentes parceiros e compor como se fosse um Lego. O que você vai construir é a integração disso e talvez a experiência para o seu cliente. Tá? E, finalmente, a questão da implementação e execução. Né? Isso aqui, como é que a gente está vendo? As pessoas que entendem disso estão lá naquele mundo invertido. Tá? O que a gente está fazendo é, aproveitando que deu uma queda aqui no inverno cripto e uma queda do Venture Capital, como foi falado aqui pelos nossos amigos na palestra anterior, a gente está trazendo esse time e montando um COI aqui na América Latina que vai servir o mercados emergentes. Tá? Então, com isso, eu finalizo a conversa. Estourei um pouco o tempo aqui. Eu não... Agora chega um momento que a gente vai ter um bate-papo para fazer algumas perguntas. Se tiver perguntas da audiência também, por favor, fique à vontade de levantar a mão. E aí o pessoal do microfone já organiza uma fila, tá? Mas, Denis, vamos lá. Deixa eu só botar essa cadeira um pouco mais próximo de você. E a gente já fala. Tá me ouvindo agora? Não, aqui tá bom. Pode pegar aqui. Denis, a gente falou muito... Fica à vontade para sentar aqui, a gente poder bater esse papo. Bom, a gente sabe, né, que assim, toda essa transformação da Web 3.0, a gente tem o DNA cripto nele, né? Então, de fato, foi o que a gente permitiu ter essa mudança de paradigma. Como é que você enxerga o inverno cripto que está acontecendo agora, nesse momento, né, impactando a Web 3.0 e o seu desenvolvimento? Boa pergunta, meu caro. Eu acho o seguinte, né? Aqui talvez a gente possa comparar com a internet. O que aconteceu na internet ali na década de 90? Teve um boom, certo? Uma valorização até que excessiva. Quando estourou a bolha, e ali caiu mais ou menos 80%, 90% do valor, o inverno cripto aqui nós está em valores similares. O que aconteceu? Bom, as empresas morreram, então se filtrou, né, as empresas de uma certa forma, mas o impacto da internet, né, e da tecnologia que tem por trás, a gente sente até hoje. Né? Então, se você pegar aqui todo mundo, assim, quando você acorda, você já usa internet de alguma forma. Então, a internet se tornou como se fosse o enabler de toda essa inovação que a gente está vendo hoje e de muito mais. Né? Então, pode ser que o cripto, esse Web3 seja a mesma coisa, né? Porque a tecnologia realmente ela é disruptiva, talvez ela seja tão disruptiva como foi o TCP/IP, né? Então aqui tem uma esperança aqui em relação a isso. Bacana, legal. A gente teve também, e é importante falar, né, assim, muito da inovação que a gente discutiu aqui nos últimos painéis tem a ver com o mercado financeiro tradicional, de como é que ele absorveu isso. Uma dessas inovações diz respeito à infraestrutura de mercado regulado, como o Open Finance, por exemplo. Né? E a gente tem todo um outro caminho de Web3 que acaba sendo um track paralelo, né? É um caminho paralelo. Você consegue ver tanto o mundo de Open Finance como esse de Web3 se encontrando, ou até, né, um papo que a gente teve no primeiro dia, né, que muito fala de Web 3.0, mas a gente tem um passo que seria talvez o Web 2.5, que é quando o pessoal está botando o pé e tentando ver como essa realidade, que ela é muito experimental, né, ela se encaixa no dia a dia das corporações que estão num tempo de desenvolvimento diferente e que não vão jogar fora tudo aquilo que elas fizeram de ganho de experiência que está dentro da Web 2.0 ainda. Então, como é que você enxerga esse 2.5 e essas interseções? Excelente pergunta. Eu acho que o Open Bank, o Open Finance, né, o que ele está fazendo, ele está criando um protocolo comum para o mundo incumbente. Né? Então, todos os bancos, as financeiras, estão tendo que mexer um pouco na cozinha e se adaptar a esse protocolo. Tá? O que eu acho que vai acontecer é que o mundo Web3, o mundo cripto, ele está se desenvolvendo em paralelo. Certo? Ele está lá numa velocidade alucinante. Lá na frente, essas duas coisas vão se encontrar e vão convergir. E para mim a ponte ou a forma de se comunicar esses dois mundos vai ser justamente o Open Finance, porque do jeito que foi montado vai facilitar muito
a comunicação, né? Aqueles sistemas mais monolíticos, agora tem uma forma de você pegar a informação e inserir informação ali, que é o Open Finance. Então, acho que o Open Finance, para mim, vai ser a ponte entre esses dois mundos. Maravilha. Pessoal, a gente tem tempo para uma pergunta. Quem tiver pergunta, então vamos aqui primeiro, depois ali. Não, pode ser aqui primeiro, depois a gente vai ali. Ele é o próximo. Denis, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Foi, assim, simplificou bastante. Eu acho que a maioria das pessoas tem muita dificuldade, de certa forma, de simplificar isso. Eu tenho uma pergunta sobre... Você trouxe ali o tema do real estate, né? E você tem algum caso, aplicação mais de maior escala? Porque, assim, o tema de fracionalização de imóveis é um tema que tem muito dinheiro na mesa, um mercado muito denso, né? Competiria até com o home equity, que a gente conhece aqui, né? Tradicionalmente nos bancos brasileiros. E hoje eu vejo muito o mercado de NFT ainda muito uma lógica de coleção, um side business, pouco dinheiro investido de fato, né? Quando a gente olha, obviamente, o mercado total de cripto muito relevante. Mas tem algum caso de aplicação, porque isso para mim, fracionalizar 10% de um ativo imobilizado seria, genial, assim, para crescimento de mercado de crédito e oportunidade. Mas eu não conheço nenhum. Tem algum que você traria para a gente? Tem muitos casos de real estate, verdade, né? Só que eu acho que eu diria que como o mercado de real estate ele é muito regulado, né, todos os casos que eu vi são relativamente pequenos, não são ainda globais, né? Eu vi muita coisa no Japão, tem muita coisa aqui, até no Brasil, né? Mas todos eles estão tentando explorar como se fosse interpretações jurídicas, tá? Então, eu acho que, e assim como, por exemplo, se você sair do real estate e ir para produtos financeiros, acontece coisas similares, né? Todos os casos que são muito interessantes, então pensa em debêntures ou CCB, etc., que os valores são grandes, são produtos muito bons, mas tipicamente inacessíveis para a maior parte da população. Então, tokenizar, fracionar, aquilo daria acesso, né? Então, esses são os casos que talvez seja o low hanging fruit, que o regulador já está tentando ver dentro do sandbox, né? E tentando flexibilizar alguns aspectos da regulação para permitir escalar, né? Você comentou de NFT, né? NFT é um tema super interessante. E esse caso eu diria que não está ainda em POC. Já é um caso escalado, né? Se você pensar, por exemplo, um artista americano chamado Beeple, ele fez uma obra de arte em NFT e ela foi vendida por 60 ou 70 milhões de dólares, tá? Esse é um preço equivalente a um Picasso, a um Modigliani, etc., né? Então, já é um mercado que, salvo engano, movimenta aqui algumas centenas de bilhões de dólares, tá? E é um mercado muito promissor, né? Porque justamente te permite, de certa forma, sai o controle do que é arte de um determinado grupo de especialistas ou merchant e começa a ser muito mais popular ou muito mais democrático, tá? Essa é uma das grandes vantagens aqui do próprio NFT. E para além da arte até, né, a gente tem visto inclusive empresas de ticket que trabalham com bilheteria de eventos, todos eles tentando transformar esse NFT, aí você ganha utilidade de fato, não só o aspecto colecionável, né, mas também um aspecto daquilo ali poder ser utilizado para entrar num evento, inclusive depois disso participar de alguma comunidade que acaba, uma comunidade que tem interesse dentro daquele assunto de uma forma mais perpétua, né. Mas a gente vai ter que passar para o próximo. Pergunta... Aqui antes, por favor, que ele estava na... Então tá bom, então vai lá, pode ir. Denis, bom dia. Falando um pouco do DeFi e do modelo dos protocolos que existem hoje de descentralização financeira, eu vejo uma avaliação dentro, por exemplo, do DeFi Llama, a gente tem ali mais de bilhões centralizados em TVL, travados. Eu ainda não consigo ver essa separação, que são dois mundos rodando, e as CBDCs e os DeFis são totalmente contrários. Onde você consegue ver que esse mundo vai se unir lá na frente, como isso pode ser feito para se unirem, né? Porque se o regulador e todos os bancos estão querendo entrar nisso, ali vai existir uma centralização. Como que isso consegue lá na frente se unir no mundo DeFi e das DAOs? Excelente pergunta, né? A minha sensação aqui do mundo de DeFi, né? Eu acho que tem alguns elementos que a gente vai ter que tomar mais cuidado, né? Porque hoje é 100% regulado. É exatamente um faroeste, né? Você faz o que você quiser lá. E alguns investimentos daqueles são muito arriscados, né? Eu acho que eu acho que não vai dar para deixar assim. Também não vai dar para pegar a regulação atual
e tentar aplicar nesse mundo, que provavelmente você vai matar a inovação, né? Os próprios bancos centrais já estão entendendo isso como inovação e estão imaginando como regular isso, né? Então, eu acho que vai ter que ser meio principiológico, tá? Alguns temas são super importantes, né? Primeiro, lavagem de dinheiro. Esse é um tema que eu acho que não deveria ser, assim, deveria ter muito controle sobre isso, né? Para financiamento de terrorismo e etc, né? Então, ali da forma como está, não é difícil você transitar sem nenhum tipo de controle, né? Outro aspecto que é super importante é um pouco do investidor, né? Recentemente eu estava fazendo algumas operações nesse mundo de DeFi. Entrei naquela Aave, tá? Eu fui fazer alguns empréstimos ali e tal. Quando você olha o que tem por trás, o risco que tem por trás ali, é super complexo. Eu sou um cara de mercado de capitais e sou um especialista nesse assunto, mas mesmo assim eu tive dificuldade de precificar o risco que eu estava tomando, né? Porque envolve risco de mercado, risco de câmbio, risco de oferta-demanda, é difícil. Então, tem um tema aqui de investidor, de você dar a informação correta para o investidor, que é importante, tá? O terceiro e último ponto, que eu acho que vai acabar sendo, né, de algum jeito, é a própria tributação, né? Então, ali, hoje, da forma como está, aqui no Brasil você tem um ponto, como se fosse uma alfândega, que quando você joga o dinheiro para fora, aí você tem um momento de tributação. Mas a partir do momento que você entrou no mundo cripto, no mundo invertido, aí não tem mais como você aferir direito os ganhos ali, né? Então, eu acho que esses três elementos aqui são os mais importantes para se pensar do ponto de vista de convergir isso e transformar em mainstream propriamente. É um desafio. Eu tenho visto, inclusive, tem uma matéria recente que o Campos Neto falando que, de alguma forma, quer encaixar os CBDCs dentro do mundo DeFi. Temos que achar esse sweet spot aí que não é fácil. A pergunta para você, Felipe. Vamos lá, é a última aqui da mesa. Ok. Sou Arley, sou do estado de Rondônia, da empresa Euroinfo. Já respondeu parte da pergunta ali, mas diante desse mundo da criptomoeda, que não tem um mercado regulador, referente ao Brasil, se lançar o real digital, ajuda a auxiliar uma regularização para a criptomoeda para o mundo? E eu não assisti às palestras sobre criptomoeda, se puder auxiliar aí como que está esse andamento do real digital. Tá. O Brasil está bastante à frente, eu diria, em termos de CBDCs, né? Até o pessoal comenta que o Brasil é um dos países que tem um entendimento, um dos entendimentos mais avançados no mundo, tá? Hoje, já tem uma iniciativa do próprio Bacen que chama Lift Challenge, que é justamente pegar alguns casos de uso de CBDC, do real digital, e tentar aplicar na prática, né? E o próprio Roberto Campos comentou que a ideia dele, depois desse piloto ou desse programa, colocar em prática uma versão menor, como se fosse um piloto disso, talvez o ano que vem, né? Acho que isso ele comentou em alguma reunião. Então, acho que o Brasil aqui ele tá bem posicionado, né? E provavelmente a gente vai ter novidades em breve do real digital. E para além do real digital, está havendo uma discussão também regulatória, tá? Tem uma PL que hoje está no Senado, está sendo discutida. A expectativa do mercado é que ela seja publicada depois das eleições, mas isso aí também vai ser um marco importante, porque a forma como a gente está encarando isso não é como, por exemplo, a China. A China baniu mineradora, baniu tudo. A gente está encarando isso como uma inovação, né? Então tem que ter os certos guardrails, e à medida que isso aqui for publicado, aí eu acho que vai ter, né, todas essas iniciativas, inclusive o real digital, vão florescer e vão ganhar mais escala, tá? Legal, obrigado pela pergunta. Denis, já é tradição aqui da Arena, a gente sempre pediu uma frase final, um pensamento, o que você acha que sintetiza sobre o tema que você falou aqui, para deixar isso plantado na mente das pessoas que participaram aqui. Eu acho que isso aqui, assim, as pessoas tendem a ver o Web3, né, ou pelo menos até o mundo cripto, como
com um viés assim de algo perigoso ou do mundo invertido, etc. Né? Eu sempre gosto de olhar o Web3 e todas essas tecnologias como um tema mais relacionado à inovação e como isso vai mudar a nossa vida se a gente conseguir realmente aqui como sociedade e as empresas abraçar isso. Então, eu diria que essa seria a minha frase final, né? É um tema de inovação e vamos abraçar, né? Com alguns guardrails, mas abraçando. Bacana. Uma salva de palmas para o Denis, por favor. Programação Obrigado. da Arena Fintech retorna agora às 2 horas com a palestra do Gil Giardelli sobre metaverso. Então a gente vai mais fundo aqui, como diz no buraco, para poder entender mais esses aspectos. E também a gente tem depois, às 3 horas, o resultado da nosso campeonato de pitches que a gente teve ontem. Então a gente vai avisar quem foram as 2 fintechs vencedoras. Conto com a presença de vocês a partir das 2. Um abraço.